Bom dia, boa tarde, boa noite. Etimologicamente, a palavra verdade, dada-nos pela orientação cultural provinda da Grécia, portanto, da palavra aletheia, faz-nos esta entender que a verdade está embasado naquilo que não é oculto. E quando pensamos sobre esta expressão, imediatamente ela nos faz refletir, porquanto o que é estar oculto? É um convite a perceber a subjetividade, a perceber o abstrato por trás do concreto. E isto seria falar a nós, de nós, naquilo que os sentidos não podem por eles mesmos atingir, mas tão somente fazer por eles e deles um instrumento para irmos em busca do desvelar, do retirar os véus, para conhecer esta verdade que existe. Parece-nos que, por este viés, os gregos nos convidam a um esforço. O esforço de sairmos de nós mesmos, no sentido de ir além do que fisicamente podemos perceber existir, ou materialmente. Por outro lado, os romanos nos convidam a olhar por esta verdade, ou a esta verdade, o que para eles era denominado veritas, como aquilo que é demonstrado. O que, evidentemente, não nos faz tampouco ficarmos em um estado de ociosidade, pois só o fato de ter que demonstrar já nos obriga a uma atitude, uma ação. Entretanto, de outro modo, nos fala sobre um esforço embasado em questões dadas-nos pelo mundo sensível, por aquele mundo, ou este mundo, que se encontra em torno de nós a partir do que nós sentimos. Este olhar inato, empírico, não foi dado, evidentemente, pelos romanos, nem foi novidade enquanto os romanos existiam ocorrer. Os gregos já haviam pensado nisto. Quando pensamos, por exemplo, sobre a discussão entre Heráclito e Parmênides, aquilo que nos propõe a vir a ser e aquilo que nos propõe que é nos sugerindo algo que
está em qualquer momento e que não muda. Outro nos sugerindo aquilo que está em constante mutação e que naquilo que foi vivenciado haverá de, num próximo momento, ser vivenciado de outro modo, sendo outra coisa, portanto, na intenção de vir a ser. Veja, todos nós há tanto tempo, além deste olhar ou daquele olhar, até os dias de hoje, temos discutido sobre a verdade naquilo que ela se mostrando nos revela e naquilo que nos revelando seja demonstrado. Portanto, tanto os gregos como os romanos foram e são de grande importância para o entendimento do que possa ser descrito sobre a verdade. Entretanto, quando refletimos sobre estas possibilidades, bastante parcas de minha parte, mas curiosa e com boa intenção, digamos assim, se é que existe uma boa intenção, lembramos do que seja a contraparte desta verdade, ou seja, da mentira, que pelo olhar latino fala-nos sobre a falta de responsabilidade, falta de obrigação, falta de comprometimento. Mas também pelo olhar indo-europeu, nos falar sobre falha e aleijão. Bom, se a mentira nos convida a este raciocínio, e percebendo que a verdade em si é expressada a partir de cada indivíduo na sua verdade, há evidentemente um movimento contíguo ocorrendo entre ambas e que faz com que as duas, se interpenetrando, se impulsione a um aprimoramento. Uma sendo de fundamental importância para a outra. Haja vista que quando olhamos para a verdade tão dicotomizada no seu entendimento, imediatamente lembramos haver uma falha, algo que faça com que ocorra um aleijão neste processo. Portanto, dizendo-nos ainda, de algum modo, viver em uma mentira. Como nos é desafiador conhecer, como nos é desafiador nos aprofundarmos, pois cada vez que nos impelimos ou nos estimulamos ou somos instigados a ir em busca daquilo que se mostra, que é demonstrado, mas percebemos existir véus a serem retirados para que algo além se revele, mostrando-nos
durante este caminho, vivenciarmos muitas falhas, muitos aleijões ou aleijões, de modo que verdade e mentira devem ser, de algum modo, ouvidas para que percebamos o quanto de verdade existe naquela mentira, tanto quanto por aquela mentira possamos perceber a verdade que se encontra por trás dela. Paradoxal. Mas um exercício importante para nos conhecermos um pouco mais. Ou não. Ou talvez esta ponderação seja apenas uma outra mentira. Mas, se for, que percebamos que verdade existe por trás dela. Pensemos sobre isto. Serenidade sempre.